Olha meu amigo aí. Você vê que em tua homenagem eu trouxe até pro Paul McCartney aqui. Ah, garoto, saber que você não me desaponta nunca, né? E olha que hoje, Ah, não, eu gostei que você avisou que hoje não será 7 horas de bate-papo, né? é. Ó, discografia americana dos Beatles, ó, Opa! vamos ver. Aquela coleção em mono, né? Estamos bem hoje. Maravilhosa. E aí, como é que você Ou está seja, lidando com essa pandemia aí? A Blitz você fez uma live, né, do domingo. Como é que foi? fizemos domingo, foi muito legal, que foi tipo uma super produção. As outras foram mais simples, né? Dessa Ah, vez foi uma super produção muito bacana. E é o que temos nessa pandemia, né? A gente tem que se reinventar. Olha, para ser sincero, você sabe que eu sou apaixonado pelos meus amigos, né? Então eu fico sim. no zap conversando o dia inteiro. E liga para os amigos em Londres, liga para os amigos nos Estados Unidos, liga para os amigos na Alemanha, não gastando um centavo, a gente fica muito feliz. Salve o zap, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Posso pegar um óculos escuro aqui? Pode, lógico. Posso? Pode. Obrigado. Muito obrigado. Estou me sentindo em casa como se eu estivesse na minha casa. Mas Então, aí tem. você vai fazer a tua festa de aniversário, que era sempre em agosto, que era em agosto, né? Já foi, né? Dia Sim, 4 de agosto. sim, E aí você vai sim, sim. fazer em dezembro em São Paulo. Olha, vou aprontar um negócio bacana, hein? É mesmo? Olha, na minha festa, para você ter uma ideia, vai ter até Sérgio Martins e Regis Tadeu, para Vai. você ter uma É, noção. vou de burca, né? Para não pegar Covid, eu vou de É, burca. rapaz, com esse negócio da pandemia, um amigo que todo ano eu dou e adoro da minha festa, encontrar as pessoas e vir aquele monte de gente aqui na minha casa, né? Eu fico fazendo. Eu sou o DJ da minha própria festa, então eu fico botando aqueles hard rock, o Cactus, o Led Zeppelin, o Deep Purple, Emerson Lake and Palmer, e fica aquela. A minha casa começa assim, a minha festa 1 da tarde, e vai até mais ou menos umas 10 da noite. E eu adoro fazer essa festa. Esse ano, cada pandemia, evidentemente, um amigo falou, pô, cara, você não faz no final do ano em São Paulo, que se tiver tudo tranquilo, numa boa, você faz a festa. Falei, pô, cara, tá aí. Ele falou, pô, eu tenho uma casa, eu tenho 4 casas em São Paulo. Se você quiser, eu cedo uma em que, inclusive, tem palco. Como você conhece um monte de músicos, a maioria são músicos que vão na tua casa, você faz uma festa diferente ao vivo, todo mundo sobe no palco, toca, canta Beatles, canta Stones, canta tudo. Falei, comprei a ideia. E agora, e aí o que eu fiz? Aí eu pensei nos 52 músicos mais importantes nos últimos 50 anos em São Paulo, que tiveram várias bandas, é o Terreno Baldio, é o Mona, do Albino Infantose, toda essa galera que eu conheço. Então eu vou juntar a velha guarda com a nova guarda e vamos fazer uma festa que todo mundo sairá muito feliz. E meu querido amigo Oswaldinho, do Bosch Studio, falou, Uau. Juba, você sai aqui à vontade, o estúdio é seu, então eu vou preparar um negócio maravilhoso. E a cereja do bolo é um querido amigo falou assim, Juba, vamos fazer o seguinte, aproveita a sua festa, vamos fazer um documentário, já que vai estar todo mundo lá. Sensacional. Todo mundo tem história para contar, e você entrevista a galera toda, depois a gente faz uma edição maravilhosa e fazemos um documentário misturando a Pompeia, os Mutantes e a galera toda. Eu já comprei ideia, tá tudo certo. Só vou depois da pandemia passar, porque aí ela será realizada e vai ser uma alegria. Você tem uma história, eu não sei se foi pro Regis Tadeu ou se foi pro Cezinha Gavan, que eu dou muita risada. Que é quando Ah, você recebe o convite para fazer o teste na Blitz, aí você tá lá duro pra caramba no Gigeto, né? No Gigeto, a cantina no centro de São Paulo. é, O cara, teu companheiro de banda, falou assim: pô, você vai deixar esse rondelli aqui? Deixar de sim, fazer sim. rondelli pra tocar naquela banda ruim lá? Sabe o que acontece, meu querido Sérgio? Na época, em 82 foi isso,
em abril de 82, eu estava tocando numa pizzaria na Bela Cinta, em São Paulo, né? E eu já sempre tinha aqueles ciclos, né? Tocava com os cantores, e quando os cantores paravam as tours, eu tinha que ir no barzinho para ganhar o meu pingadinho, o varejo, para pagar minhas contas, né? E aí a gente tinha um hábito, aquela São Paulo de antigamente era assim, você tinha praticamente meia dúzia de tratorias, né? Na década de 80 já tinha mais, mas na década de 70 eu me lembro que tinha duas tratorias, que eram o Gigeto e o Giovanni Bruno, e só tinha um hotel 4 estrelas, que era o Hilton. Pasme, cara. Imagina São Paulo hoje, né? Que loucura. Aí eu estava tocando, recebi esse telefonema, e aí o cara da banda falou, pô, cara, você é maluco, você vai pegar a estrada para fazer um teste. A gente vai acabar 3h30 da manhã, aquilo já deve estar tudo armado, você não vai pegar o trabalho, não por falta de competência, mas porque já está tudo armado. Os caras estão pagando 3 tabelas, que era um dinheiro enorme na época. E aí eu fiquei pensando assim, sempre na dúvida, o cara falando para mim. Aí tem uma hora que ele chegou e falou essa frase, né? Pô, cara, você vai cansado e nós vamos estar comendo canelone ao forno no Giovanni Bruno e você na estrada. Meu Deus! Aí, pô, ele pegou no meu estômago, né? Assim, falei, gente do céu. Mas eu agradeço eu ter farejado assim, uma coisa boa. E eu não conhecia as músicas, né? A única coisa que eu sabia é que esse amigo me ligou e falou, ó, tem uma banda chamada Blitz, que está estourada nas rádios, e o cachê é 3 tabelas, você veio fazer o teste amanhã aqui em Botafogo. E aí eu fiquei assim, né? 3 tabelas, aí eu resolvi encarar a estrada, mas fiquei meio assim, porque na época, né, Sandra? Uma coisa, como disse um grande amigo meu, falou assim, uma coisa é você ouvir a história de alguém, outra coisa é você fazer parte dessa história de como é que as coisas aconteciam antigamente, né? Bandas não faziam sucesso antigamente, né? Não tinha a Blitz realmente, eu até falo de Boca Cheia, não porque eu estou há 38 anos lá, porque o Evandro e a galera, eles foram geniais. Iam fazer uma música, aquela conversa no bar, né? O cara azarando a garota, pedindo a batata frita para ver se seduzia ela, o chopp, desce mais, desce dois. E o cara escreveu uma coisa genial que fizeram com que as gravadoras acreditassem que bandas no Brasil dariam certo, que na época só tinha a nossa rainha Rita Lee, que fazia um sucesso enorme nos ginásios, eu me lembro, né? Ela nos shows no Maracanãzinho, Ibirapuera, aquelas mega produções. Agora, você chegava com uma fita cassete, olha, eu tenho uma banda, numa gravadora, Jesus! Os caras falavam, olha, cara, passa daqui uns 3, 4 anos, que eu não vou ouvir essa fita. Mas você sabe que é uma coisa assim, as novas gerações não conseguem entender, né? Ninguém consegue entender, eu tenho 53, quando a Blitz estourou eu tinha 15. Ninguém consegue entender o impacto que a Blitz causou num cara como eu, assim. Você chegava, aí tinha uma música do cara falando, né, era uma coisa meio falada, aí o clipe, 2 gatinhas, e falou, pô, tem mulher bonita no rock. Não tinha antigamente. Impressionante. E, ao mesmo tempo, eles fizeram uma coisa muito esperta, aquela jogada meio Getting Better, né? Aquilo ali, aquela música alegre, né? Ficou uma música alegre, ainda mais com aquele texto muito bem falado pelo Evandro e as meninas. Pra você ter uma noção, o cara que deu a oportunidade... Bom, quem viu a Blitz e falou para um cara que era programador de rádio foi o nosso querido Magrão do 14 Bis. Ele viu no circo e falou, olha, tem uns caras aí que são interessantes. É melhor você dar uma ouvida. E a Blitz foi encontrar com... Eu esqueci o nome dele, era um cara meio careca, acho que da 89, aqui, se não me engano. Da Rádio Cidade, Rádio Cidade. E aí o cara falou, vamos fazer o seguinte, vocês gravam um dia e eu vou tocar na rádio por um dia. Se por acaso houver pedidos, a gente... Ok, vamos embora. Porque eu gostei muito da música de vocês, a música alegre, mas eu tenho que ser objetivo aqui na rádio. Eu sou programador da rádio. Não posso arriscar. E aí, Evandro botou lá na rádio
Cara, no primeiro dia, o número de pedidos foi uma loucura. A coisa foi tão imediata, como se fosse tivesse riscado um fósforo, assim, que a gravadora chamou eles correndo para assinar um contrato. Porque a banda já era um sucesso, não tinha contrato. A gravadora, o Máriozinho Rocha, que na época era o diretor artístico, que depois virou todo poderoso aí da Globo, ficou doido com eles, né? E para chamar, e aí aconteceu aquele fenômeno. Pra você ter uma noção, um parêntese, a música foi mostrada outro dia, que ele me falou pessoalmente disso. Falei, cara, um dos maiores erros que eu tive foi não ter acreditado que a Blitz faria sucesso. Tutinha da Jovem Pan. Tutinha. Ele fala rindo, cara, você acredita que eu não acreditei no sucesso? Quando eu ouvi a música, eu falei, não, isso aí não vai rolar. E não deu outra. Eu sei que o cara da Rádio Cidade colocou e foi uma explosão enorme. E aquela surpresa, para quem não sabe, que está nos assistindo, o Lobão era o batera original da banda. E o Lobão sempre acreditou assim, numa carreira solo dele, já era aquele cara criativo, fazia as músicas, tocava bem bateria. Quando sentou com a EMI Odeon para assinar, ele já chegou e falou assim, olha, só assino se eu assinar na carreira solo. Aí o Máriozinho Rocha falou, não, espera um pouquinho, vamos assinar a banda primeiro, vamos ver o que bicho vai dar. E ele foi tinhoso e não assinou. E eu agradeço a ele todos os dias. Quando eu encontro com ele, falo, Lobão, eu tenho que te agradecer sempre, porque você deu uma oportunidade da minha vida. O que a gente tinha, né? Eu, ao longo da minha carreira, né? Eu sou bem antigo, né? Eu estou quase 70 anos. Né? Então, você sabe, eu comecei lá com aquela coisa lá do porão, e aquela garotada toda que frequentava a minha casa diariamente, de 15, 20 garotos, Mozanello, Vandertaf, Faísca, Luiz Carlinhos, essa galera toda. E a gente começou a tocar aquelas bandas da época, o Cream, Experience. Depois, o próximo passo, o que foi? Apareceram as oportunidades de você fazer banda de baile e tocar nos clubes de São Paulo, que era um mercado maravilhoso na época. Né? Você tinha o Pinheiros, o Paineiras, o Paulistano, o Espéria, o Tietê, São Caetano, Clube Atlético Ipiranga, Juventus. Então você fazia uma média de 4, você tinha 4 gigs por semana com uma banda de baile. E o Círculo Militar, que naquela época a áurea do Círculo Militar, que foi a nossa Jovem Guarda, né? Em 72, 76, e depois o próximo passo foi assim, Tutti Frutti com Carline, e aí já ficou uma coisa assim, uma banda autoral, né? Já foi uma coisa mais legal, né? Para a gente ir crescendo, já significou um degrau a mais nessa escada aí, né? Depois, Gelo de Porco, depois a volta dos Secos e Molhados, mas depois deu uma parada, né? A gente deu uma parada que a gente falou assim, cara, a gente vai para onde agora? Eu voltei a tocar com os artistas e fazer barzinho, né? E deu uma sensação assim que eu estava dando uns passos atrás. Até que, graças a Deus, apareceu a Blitz no mercado, o mercado explodiu, né, Zé? Pra você ter uma ideia, quando eu vim fazer o teste, eu me lembro bem disso, eu fiz o teste, como a Blitz já era uma realidade, no estúdio 1 da EMI Odeon estava fazendo o teste do Barão Vermelho, no estúdio 2 estava o Legião Urbana, e eu vi os caras falando que iam chamar uma banda chamada Kid de Abelha também para fazer o teste. Ou seja, a Blitz botou o ovo em pé e veio todo mundo, né? Agora, você sabe que eu li uma entrevista do Lobão uma vez, que ele falou que ele queria, uma das razões dele ter saído da Blitz, que ele queria mostrar as músicas dele, e aí o Evandro teria dito para ele assim, aqui a parada é a seguinte, eu sou o John Lennon, o Ricardo Barreto é o Paul McCartney, se tu quiser vai ser o George Harrison, bota uma ou duas aí no máximo. Olha, essa história eu não conheço, mas isso aí é uma coisa natural dentro de um grupo, né? Sim. Quando você tem, como você bem disse, o John Lennon e o Paul, e o George está querendo enfiar as manguinhas, existe esse problema mesmo, porque os compositores de uma banda, eles têm muito poder, muito.
Quando eu vejo, inclusive, aquela história que foi no filme Larry Bill, que o clima dos Beatles não era legal porque o Paul brigou com o George. Porque o George fez uma frase e ele não gostou. Gente, num ensaio de uma banda, para quem não sabe, aquele episódio ali acontece todo dia, toda hora. Porque o compositor da música, você faz uma levada, você faz uma frase que ele não gosta, ele é dono da obra. Ele fala, pô, faz outra que eu não gostei. Entende? Não é esse, é que eu tenho a música, né? Claro, e eles, e o Evandro e o Ricardo, com você no Sobre Amar, tinha acabado de botar o ovo em pé. Você acreditar que alguém pudesse, e eles já tinham muitas músicas debaixo na manga, né? Então, uma outra pessoa chegar e falar assim, olha, também quero, não sei o quê, fica difícil, porque os caras já estão no embalo, né? Os caras jovens, né? Sedentos de produzir, de fazer as coisas, é difícil você entrar. Tem que ir comendo pelas beiradas, que nem o George Harrison fez. Foi devagarinho, conquistando. E vou te dizer mais. O Jeff Emerick, eu tive o prazer de ter uma conversa com ele no Copacabana. É produtor dos Beatles, né? E é produtor dos Beatles, né? Ele falou assim, uma coisa para mim, que é o seguinte. O George, no começo, errava muito tocando. E quando ia mostrar uma música nova para a galera dentro do estúdio, né? Porque ele sabia o que acontecia dentro do estúdio, né? Ele estava lá dentro. Né? Ele, às vezes, mostrava de maneira inadequada. Porque quando você vai mostrar uma composição recém-composta, às vezes você pode estar tocando lenta demais, ou não está naquele groove, tem que mudar a intenção daquela música para ficar um pouquinho mais legal, como aconteceu, por exemplo, no Why My Guitar Didn't Weeps. Por que o John e o Paul torceram o nariz por Why My Guitar Didn't Weeps? Porque ele tocou muito lento, mostrou muito lento, e os caras... You know, isso aí não vai dar certo. Aí o que aconteceu? Chamou o Clapton, aceleraram um pouco o beat da música, né? E se tornou esse grande sucesso. Então, até a forma de você apresentar a música, quando é um compositor que está começando a botar as manhas de fora, como era o caso do George, se você apresenta de uma maneira errada, os caras que já estão mandando na bola, só fazendo gol de placa, que é o John e o Paul, eles compunham bomba, compunham, nossa, máquina de compor, né? Outro dia eu estive somando, eles tiveram 175 hits em primeiro lugar e compuseram 314 músicas. É uma loucura. Agora, Ju, me conta uma coisa. A Rita Lee sabiamente fez aquela canção Orra Meu, que falava que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. E você participou ativamente da cena rock de São Paulo dos anos 70. Sim. Como é que era fazer rock naquela época? Olha, naquela época, é o seguinte, vou te dizer como é que era o clima naquela época. Eu, em 60 e final de 66, começo de 67, a gente fez o porão em casa e aí foi uma alegria. Começamos todos essa a ensaiar e aí já tinha. Oi? Essa casa você ainda tem, não? Você vendeu? A casa está lá. A casa está lá com o meu irmão, mas ele faz um business lá na casa. Mas a casa era uma casa muito comprida e essa molecada que frequentava a minha casa pegaram na pá, na enxada, e como o porão só tinha 1 metro, fizeram ele virar 2 metros. E era compridão, então não existia sala de ensaios naquela época em São Paulo, era raríssimo. E a gente, com aquela vontade de ensaiar, né? Pra você ter uma ideia, os Mutantes ensaiavam numa sala pequena, praticamente, ali na Pompeia. O meu querido amigo Luiz Carlini me levou várias vezes a assistir o ensaio deles lá, 67, 68. Era uma sala pequena, né? E o Mutante já era gigante. Já era uma banda que estava... Mas aí fizemos essa sala de ensaio, né? E a gente aí tinha o Made in Brasil, que já estava fazendo as coisas dele lá. Então, o clima na época era maravilhoso, porque a gente estava muito entorpecido pela música, né? Outro dia eu conversando até com o Mozartello, né? A gente falou, Juba, impressionante, como é que 15, 20 garotos, no auge da loucura, do psicodelismo na sua casa, ninguém se drogava, ninguém bebia, porque a gente tem entorpecido pela música, né? Eu
Eu me lembro, cara, em 67, quando os Beatles anunciaram que iam fazer a primeira transmissão mundial, a gente acordou nervoso no dia. A gente tá todo mundo nervoso. Um ligava para o outro e falava, gente, é hoje. É hoje. Todo mundo ligado à televisão. Que história é essa de transmissão via satélite? Imagina, os Beatles vão fazer uma música nova e ainda vai ter uma transmissão via... O que significa isso? Ou seja, ninguém... Era tudo assim muito... as informações eram difíceis de você arrumar. Eu era um cara, para você ter uma ideia, que eu escrevia cartas, que eu queria saber o que estava acontecendo lá fora, tanto amigos que estavam em Londres como amigos que estavam nos Estados Unidos. Eu escrevia cartas. Então, o Mr. Sam está mandando um abraço para você, que falou que você ia no Dance no Morumbi. Isso, manda um abraço para ele, manda um abração para ele. E aí eu escrevia carta dia sim, dia não, que era a única forma da gente saber o que estava acontecendo no mundo, né? Uhum. E em São Paulo, o que era o grande acontecimento, sem dúvida nenhuma, eram os Mutantes. Porque eles eram de uma originalidade, eles tinham uma obra autoral, eles não tinham fórmula para compor as músicas, e, ao mesmo tempo, eram músicos maravilhosos. O Arnaldo, o Serginho, o vocal era matador. O impacto que os Mutantes teve na nossa vida foi enorme. Porque a gente queria ser eles, entende? A gente queria, e a gente não tinha, na época, praticamente capacidade de fazer música autoral. A gente copiava demais o que tocava na rádio. Então, a gente copiava o que tocava o Hendrix, o Cream, o Mamas and the Papas, o Birds, o Buffalo Springfield. Mas trabalho autoral, a gente não tinha essa capacidade de fazer um trabalho autoral legal. O Mutantes já estava anos-luz na frente, fazendo uma coisa espetacular e conseguindo aquilo que, para mim, é o sonho de todo músico, que é você poder mostrar a tua capacidade de tocar bem, equilibrado com uma obra autoral. Porque, geralmente, quando o cara mostra muito virtuoso e quer tocar, no final a linha melódica não é legal, a música não é boa, fica aquela fritação de batera, de guitarra, que não leva a lugar nenhum, entende? Então, quando você pega um David Gilmour dando uma nota só, vale mais do que 250. Sim. E a gente não tinha essa capacidade de fazer uma obra autoral como os Mutantes fizeram. A gente ficava admirado, né? Porque era um vocal muito bem estruturado, Serginho na guitarra era maravilhoso, o Arnaldo no piano arrebentava, e a gente falava, a gente quer ser eles, mas é difícil, né? O cara, Mutantes, para você ser igual aos Mutantes daquela época, olha, a gente tocava I'm So Glad, do Cream, mas você fazer um trabalho autoral muito legal era muito difícil. Tanto que demorou de, praticamente, dos Mutantes, a gente pode pular uma banda assim que realmente estourou no Brasil inteiro, para valer. Teve Joelho de Porco, quando eu entrei. Quando a Som Livre assinou com o Joelho, que era uma banda muito cultuada em São Paulo, eles acabaram explodindo no Brasil inteiro, porque nós assinamos com a Som Livre, e quando assinamos com a Som Livre, a gente era obrigado a fazer os programas da Globo. Então fizemos Fantástico, Renato Aragão. Aí o Joelho ficou grande. O Joelho abraçou o Brasil. Mas não era na mesma proporção do que o Mutantes. Não era. Longe disso. Era legal, todo mundo gostava, mas uma coisa assim de você dar risada, né? Falar dos trombadinhas. O Billy Bond e o Tico Terkins, eles eram muito espertos, que eles sempre chamavam músicos bons para tocar com eles, chamaram o Vandetafo, chamaram o Mozart Mello, os caras que na época... Vocês entendiam o que o Billy Bond cantava, não? Como é que é, o Billy? Entendiam o que o Billy Bond cantava, porque o Billy Bond era um vocalista argentino. Aí ele cantava assim, agora vou tirar do pei. Trombadinhas que são... Aquele portunhol dele. Mas o Billy, cara, vou te dizer, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, porque ele conseguiu vir num outro país, ele praticamente amarrou toda essa história do Joelho ser contratado pela Som Livre, que até então o Joelho tinha tido
dezenas de formações com músicos bons, com o próprio, com a galera muito competente tocando, cantando, mas faltava aquele degrau a mais. Que o Billy Bond, que já fazia muito sucesso na Argentina, veio para o Brasil, falou, não, pera um pouquinho, eu vou dar uma arrumada na casa, que tem que a gente ter alguém abraçar o Brasil inteiro, não é só ficar fazendo sucesso em São Paulo. E eu acredito a ele e ao Tico, que embora não fosse um músico bom, era muito engraçado. Isso, olha, o Tico era uma pessoa fantástica. E eles tinham essa sacação de fazer a banda sempre ficar no inconsciente coletivo das pessoas. Acho muito importante. Isso é muito importante. Então, olha, eu vou te dizer que foi uma época muito divertida. A gente fez muito sucesso por onde a gente passou, mas chega uma hora que você tem que receber o cachê, né? Que é uma coisa que... Pagar os boletos. Ah, eu não culpo eles, não. Eu culpo eles. Tinha um empresário argentino na época que, nossa mãe do céu, loucura! E aquela coisa, quando você é garoto, você está muito entusiasmado, né? A gente viajando pelo Brasil inteiro com o joelho, quando o cara falava assim, olha, esse é o cachê da semana retrasada, esse é o cachê de um mês atrás. Você vai indo, né? Você não para porque você está realizando um sonho de ter uma banda que está fazendo sucesso. Mas tem uma hora, né? Eu me lembro que o Moza tinha acabado de casar, a mulher ficou grávida, e o dinheiro precisava entrar, né? Senão, não tinha graça, né? Aí acabou que ele foi substituído, eu saí para fazer esse retorno, o que é suposta volta do Secos, e aí gravamos um disco muito legal aqui com o João Ascensão e o Vander Tafo, gravamos um disco muito legal, mas realmente não deu muito certo, hein? Porque o João estava com um peso muita gente contra ele, né? Muita gente que não gostava dele, e aí o disco ficou meio parado, não aconteceu nada. E, na verdade, o que foi legal mesmo, que aconteceu depois dessa minha estada no Tutti Frutti, que foi muito bacana, e depois do Joelho, Made in Brasil também foi uma experiência maravilhosa com meu amigo Oswaldo Vecchione, foi muito legal. Aí, depois dos Secos, aí a coisa meio deu um intervalo, eu fui para os Estados Unidos tentar uma carreira como batera, né? Mas aí eu vi a realidade de que você sendo um baterista em Nova York, querendo arrumar trabalho, né? E eu gosto de bossa nova, mas ele só me permitiu que eu tocasse bossa nova em trio no Village para ganhar meu din. Valeu como uma grande experiência, né? E uma coisa que também foi muito legal foi que eu morei junto com o Duda Neves, que é um queridão, e morei com o Netão, que, nossa, o Netão toca com Steve Winwood, já tocou com grandes artistas. Inclusive, tem um filme que está passando na Califórnia, nos Estados Unidos, sobre toda a obra do Netão, com todos os artistas que ele tocou. Então, para mim, valeu essa experiência. Mas eu fiquei lá 1 ano e meio, mas eu sou muito apegado aos amigos, ao Brasil. Aí eu falei, não, cara, eu não vou ficar aqui sofrendo só para dizer que moro em Nova York, entendeu? Não dá aquele puleiro, né? 8 num apartamento que cabia 2, né, Sérgio? Ô, Juba, o Rezinha, acho que é Rezinha, tá perguntando se você lembra que você tocou no ginásio do Ibirapuera com a primeira formação da Blitz, né, com a Fernanda Abreu, com o Barão Vermelho e o Cazuza, no Festival Fico, em 85. Lembro. Nossa, maravilhoso. Essa época eu estava assim, descobrindo o que era tocar numa banda realmente com muito sucesso. Eu estava em êxtase, porque eu vi o que estava acontecendo com a Blitz. A gente ia fazer ginásio do Corinthians, tinha 10 mil pessoas. Isso não era normal. Porque na época, pra você ter uma ideia, Sérgio, você sendo uma banda de sucesso, você fazer o Canecão no Rio e encher as pessoas, era só os medalhões da MPB que conseguiam fazer isso. Quando a Blitz resolveu fazer o Canecão, para você ter uma noção, nós fizemos 3 meses com ingressos vendidos. Até que a Globo chegou e falou, olha,
nós vamos fazer um especial de vocês, e a gente falou, ok, então vai ser aqui no Canecão. Não, Canecão não, vocês vão fazer a Praça da Apoteose. Que na época ninguém arriscava, né? Num lugar de 45 mil pessoas, né? E os caras da Globo, né? Lacê e o Legei, né? Saudosos amigos. Não, o sucesso de vocês comporta dar esse passo. Pois, pasme você, fizemos a Praça da Apoteose, estava entupida na época, e esse show fez parte do especial da Blitz que passou na Globo. A gente ficou todo orgulhoso, porque você ter um especial na Globo na época, no horário nobre, era muito importante. Era como fazer o especial do rei, Roberto Carlos, na época. Nossa, e não deu outro. O próximo passo, nós somos convidados para fazer o especial do Roberto. Sim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um documentário da Blitz que é maravilhoso, né, que aí você revela que as meninas não queriam você na banda porque você era careca. Sim, né? Tinha umas entradas. Então, aí nesse especial da Globo, tem uma cena que o Evandro Mesquita tá falando alguma coisa, porque era como se fosse uma história em quadrinhos, né? Sim. Aí tem uma cena que você fala assim, qual o segredo dele? Será que é o andar, não sei o quê? Aí você tira o boné e falou assim, ou será que é o shampoo? É isso aí. Olha, na verdade, a Patrícia Travassos, que era a mulher do Evandro na época, né? Ela se inspirou em muita coisa a meu respeito para fazer o personagem lá no especial e depois o que veio a ser a Armação Ilimitada, o Jubilula, né? Então, muita coisa ela se inspirou assim, ela que escrevia, né? Então, Sim. e ela fazia textos maravilhosos. A Patrícia sempre foi muito talentosa e dirigiu o show da Blitz, né? E a gente, e dentro da Blitz, a gente ria muito dessa situação de eu não ter sido aceito de imediato por causa da minha feiura, né? As pessoas falam que é por causa da calvície, mas não era. É porque, na época, as meninas eram duas gatinhas lindas, Sim. do verão carioca, fazendo sucesso, e nada mais justo que botar um baterista que não precisava ser um surfista, mas que fosse um gatinho, né? Fosse um carinha bonitinho e tal. Eles eram todos, o Evandro era bonito, então, enfim. E aí eu senti, quando eu vim fazer o teste, quando elas me olharam, só no visual elas já me deram esse cara. A Fernanda me confessou que torceu para mim não acertar as músicas. Ela sempre... Eu falei, não, tomara que esse cara não acerte. Mas o que acabou acontecendo é que eu, mesmo sem conhecer as músicas, eu tive durante uns 10, 11 anos, eu gravei muito no Estúdio Reunidas da Gazeta, e o esquema era assim, a gente chegava lá com o maestro Eduardo Assad, saudoso, e ele falava, olha pessoal, nós temos 6 bases para fazer hoje. Uma é sertaneja, outra é um foxtrot, a outra é um tango, outra é iê, é bossa nova. Então a gente tinha uma certa facilidade de convivendo, quase que no dia a dia gravando, de pegar qualquer música e sair tocando, né? Você pegava a intenção da música, bom, então vamos por aqui. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui ouvir o Você Não Soube Me Amar e o Geme Geme no ensaio, no teste. Foi no teste, eu não sabia quando era parada, o que se tratava, mas eu até falei, pô, me dá a intenção da música aí que eu vou atrás. E foi o que aconteceu. E os caras gostaram, porque também eu não quis parecer que eu era o cara, eu fui na simplicidade e comecei a perguntar para eles, pô, dá uma tocadinha antes, só para mim saber, que eu realmente não conheço a música de vocês, eu praticamente não ouço rádio, e claro, tal. E aí eu vi que as meninas me odiaram. As meninas olhavam na minha cara, né? Eu falei, Jesus, negócio aí deu ruim, né? Aí o Evandro chegou para mim e falou, olha, cara, a gente gostou muito de você, mas as meninas não te curtiram. Eu posso dar a resposta daqui a uma semana? Eu falei, pode, né? E também não tinha outro jeito, né? Tinha que aceitar. Vou voltar com o ano engratinado eu voltei arrasado, né, Sérgio? Voltei arrasado. Falei, pô, meu look derrubou a minha grande chance, né? E aí, uma semana depois, o Evandro me ligou e me colocou
e falou, pô, tá afim? Eu falei, claro, aí entrei na banda. Agora, uma coisa muito interessante que aconteceu nesse episódio são duas lições. Primeiro, que você vai atrás de um trabalho, é melhor você ir de guarda baixa, entende? Você não Sim. ficar por algum problema ou outro, que as pessoas não te curtiram, alguma coisa, você logo já sair, pô, vocês são assim, vocês são assados, não Sim. sei o quê. Eu enfiei minha viola no saco, fiquei quietinho, entrei na banda, 6 meses depois, no convívio, eu já estava me dando muito bem com as meninas. A Fernanda até brincava comigo, me chamava de feioso o tempo todo. Aham. E a gente começou a se dar muito bem. E um ano depois, pasme você, ela que me ligou e falou assim, Juba, tem uma notícia para te dar. Eu que você sabe que eu não te queria na banda, né? Eu falei, eu sei. Pois é, nós tivemos uma reunião hoje, nós vamos assinar um novo contrato com a EMI Odeon e a gente vai te botar na banda. Eu falei, nossa, botar na banda? Mas eu já estou. Aí ela falou assim, não, agora você vai entrar na banda. Ou seja, eu acabei entrando na banda e comecei a dividir por igual o cachê que a Blitz ganhava. Fantástico. É. Com 6, 7 pessoas, eu falei, gente, nunca nem ouvi falar de uma coisa dessa. Como você tem um grupo de sucesso e colocar uma banda, ao invés de você pagar um cachê como contratado, você colocar o cara de sócio integrante, foi assim. Isso aí é o motivo, até hoje eu digo isso, o motivo da Blitz ter se perpetuado por tanto tempo. Porque a prioridade da banda, eu notava isso, não era o dinheiro. Era fazer um espetáculo bem feito, fazer uma cenografia bem feita. Se eles, no meu caso, como eles gostaram de um elemento que estava tocando na banda e estava dando muito certo, uma forma de me premiar foi botar dentro da banda para ganhar mais. E essa qualidade que a Blitz plantou lá, de 82 a 86 na primeira fase, eu acredito a ter ficado na cabeça de todas as pessoas até hoje, né? A gente é normal chegar lá e falar, nossa, eu sou neto do fulano de tal, meu pai falava sempre do show de vocês, meu avô falava do show de vocês, eu vim por causa disso. Vocês eram uma espécie de Cirque du Soleil, de tanta coisa que acontecia no palco, era trapezista, era carro que entrava, o cenário com a lua mexia, e isso impactou demais o consciente coletivo do povo lá na época, né? Então, você vê como é que é, né? Quando você prioriza a qualidade no trabalho, ao invés da grana, vamos economizar aqui, não faz cenário não, isso vai ficar caro, isso não sei o quê, é um caminho que às vezes a banda pode se perder por aí, não é verdade? Não vai Sim. se perder por aí, é coisa dos mutantes, hein? Não É. vai se perder. Agora, o Rezinha está perguntando se o Juba era por causa da mansão ilimitada. Não, sempre foi Juba, né? Não, eu tinha um cabelo, nossa, abaixo do cotovelo. Na época, você imagina, eu sou geração Mitch Mitchell, né? Eu sou geração Ryan Pace, né? Eu sou da geração 67, Kate Moon. Nossa, o dia que eu vi o The Who no Monterrey Pop Festival na televisão, apresentado pelo Nelsinho Mota, num sábado na Globo, eu falei, Jesus, eu quero ser isso. Um cara toca com essa alegria, né? Que o Kate Moon tocava com uma alegria incrível, né? E eu falei, nossa, eu quero ser isso. E na época, você sabe, todo mundo, você pega as fotografias dos caras, você pega a fotografia do Jimmy Page em 69, ele estava com a cabeleira que aqui no pulso, praticamente. Robert Plant com aquela cabeleira, era uma maravilha, né? Então eu deixei a Juba crescer e a Juba caiu, né? Não teve jeito já. Agora, é muito interessante, né, Sérgio, como a gente, na época, como a gente respirava o dia inteiro, 24 horas a música. Eu me lembro que a gente, no porão, você ensaiava de manhã, ensaiava as bandas da Pompeia, né? O Fush, quem aparecesse lá. À tarde a gente fazia ensaios com os cantores que usavam pseudônimos na época, né? O Fábio Júnior era Uncle Jack, depois tinha o Dave McLean, que era o Carlão,
Aí você tinha o Dudu França, que era Joe Bridges, né? Porque Eduardo Pontes, né? Joe Bridges, né? Pete Dunne, o Tavinho. Então, à tarde, a gente tinha o trabalho com os artistas que usavam pseudônimos, né? Para parecer que eles eram cantores internacionais. E quando chegava lá pelas 6h30 da tarde, mais ou menos, quem passava em casa para entregar o que tinha acabado de chegar no Museu do Disco? Meu querido amigo Oswaldo Vecchione, que trabalhava no Museu do Disco e trazia as novidades em álbum, fresquinhas. E a gente se juntava na minha sala, onde tinha uma Telefunken, aquela antiga Telefunken, né? A sala apinhada, a gente abria na hora ali, Led Zeppelin, Deep Purple, Machine Head, Emerson, Lake and Palmer, Cruz to the Edge, na hora, a gente estava descobrindo tudo na hora. Então, foi uma época realmente muito rica. Não é por ser saudosista, não, mas foi uma época muito maravilhosa. Agora, o Juba, essas bandas, por exemplo, o próprio o Made, os Secos e Molhados, o próprio Joelho de Porco, por que você acha que elas não tiveram sucesso comercial? Você acha que o público brasileiro não tava sintonizado com rock, assim? Olha, é muito simples, viu, Sérgio, eu te responder isso. Eu entendi isso quando entrei na Blitz. Eu entendi que você tem sua banda tem que fazer uma música de qualidade, você tem que ter uma proposta de atingir determinado segmento de público, porque senão você foca, você atira num viés que é interessante, é legal, mas você não pega o grande público, né? Sim. Por que o Joelho, que fazia uma música maravilhosa, divertida, engraçada, muito legal, a coisa não deu sequência? Porque a gente tocava em qualquer lugar, sem produção, sem nada, não existia um nível de qualidade do equipamento de som, do equipamento de luz. A gente vinha no Teresa Raquel, me lembro, fazia as temporadas, ia para tudo quanto é lugar, era uma coisa sem produção nenhuma. Então, eu aprendi quando eu entrei na Blitz que isso faz com que você amplie o seu público, né? Quando você é uma banda que tem determinado tipo de proposta, assim, de você fazer uma coisa com uma qualidade cênica, com a qualidade de som, com a qualidade de luz, o combo com a sua música fica muito bom. Porque a música é legal, a galera curte, ao mesmo tempo, aquele espetáculo fica na cabeça da pessoa, né? Eu me lembro muito bem, e você sabe muito bem disso, quando o Gênesis veio em 77, a gente sabia que os caras eram muito bons músicos, a gente acompanhava toda a carreira com o Peter Gabriel, ou Gabriel, como queiram. Aí, a gente sabe que eles tocam bem, mas a gente estava curioso com relação ao show. Será que o show é legal? Será que o som é legal? Será que a luz é legal? Eu me lembro quando a gente assistiu em São Paulo, no Jardim Ibirapuera, foi um pancadão. O som, a luz, a qualidade dos caras tocando. A gente saiu de lá, quando terminou o show, para você ter uma ideia, me lembro perfeitamente, o público ficou praticamente mais uns 50 minutos a 1 hora, um comentando com o outro que eles tinham acabado de assistir. Porque para a gente foi uma pancada fortíssima, né? É uma banda muito competente, aquelas lâmpadas par na época, que era uma luz direcionada, né? O amarelo era um amarelo mesmo, o vermelho era vermelho, e aquela coisa dos equipamentos, aquela tecladaria do Johnny Banks, que ele dava um acorde, aparecia um vocal de igreja, né? Aquilo pra gente foi um negócio que a cabeça despirocou. Entende? Então, o Joelho, o Tutti Frutti, a volta dos Secos e Molhados, que aí no caso já acredito mais um problema pessoal com um cara que foi o criador dos Secos e Molhados. O João é um cara criativo, é um cara muito bom, mas eu acho que ele tomou decisões erradas que fizeram com que as pessoas pegassem uma certa pinimba dele. Sim. Porque era um cara muito bom. Você pega aquele primeiro disco dos Secos e Molhados, isso é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, né? Tem coisas lindas, o Ney cantando, as violas do João, os contracantos do João ali,
Pô, aquilo é perfeito. Então, o negócio do Ciclo não deu certo, duas coisas. A pinimba que o público pegou, e ele acreditava piamente, como ele tinha descoberto mais ou menos as pessoas ali, inclusive o Ney, ele achou assim, eu vou botar um outro cara cantando com voz fina, vai dar na mesma. Eu vou arrebentar. Tanto que o Lili, que cantou na volta, ele cantava bem, tinha uma voz no padrão, naquela região que o Ney cantava, mas não aconteceu nada. Não adianta, é como você querer botar quatro caras. Você quer botar 4 caras de peruca com um palitozinho dos Beatles e achar que vai fazer o mesmo sucesso. Agora, por falar em produção, conta aquela história que quando vocês iam para o interior com o Made, o Oswaldo botava vocês para comer no refeitório de faculdade para economizar. Isso aí era incrível. Sabe o que acontece? Na época, eu acho o Oswaldo um guerreiro, porque ele é assim, ele pegava, por exemplo, assim, pessoal, serão 30 shows. A gente falava, nossa, mas como assim, né? É muito show. Porque ele pegava, cara, ele começava São Paulo ia para Curitiba, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre caía na Argentina. E aonde dava para fazer show, evidentemente, ele adequava a produção da gente, porque ele bancava toda a produção, né? Ele era um cara que ele não estava sendo contratado por um cachê. Ele pagava tudo do bolso, né? O transporte, as pessoas, o que E, evidentemente, ele tomava determinadas medidas que fosse uma coisa econômica para aquele monte de gente que almoçava e jantava e tomava café da manhã. E numa dessas nós fomos para parar num bandejão de faculdade em Curitiba, que foi muito Eu fico imaginando esse cara vendo aquele monte de cabeludo. Uma loucura. E a gente acabava indo, né? O Vander Tafo falava muito comigo isso. Eu falei assim, nossa, que loucura, o que será? Qual é a surpresa que será no próximo refeitório? Eu falei, olha, aí eu sacaneei o Vander, porque nós fomos acabar, nós paramos em Buenos Aires, nós fizemos um show ali, e aí fomos numa churrascaria maravilhosa. Eu até falei pro Vander, falei, Vander, onde nós estamos? Uma churrascaria maravilhosa em Buenos Aires. Um dia, pelo outro, a gente sai na vantagem, né, meu amigo? E foi isso mesmo. Foi uma experiência com o Made maravilhosa, porque o Oswaldo é muito guerreiro, né? Aquele cara que não deixa a chama apagar, né? Ele está sempre energizando as pessoas a trabalhar, a ensaiar, e principalmente uma coisa que movimenta muito uma banda é você atuar por muitas vezes, né? Não esperar o telefone tocar querendo te contratar. Você vai lá, banca a produção de teatro, que isso é uma especialidade do Oswaldo. Ele foi um precursor nisso, de bancar os shows de rock. Sim. Ele ia lá com o Made, bancava toda a produção, fazia a divulgação e cuidava da bilheteria. Se há de concordar que o cara precisa ser muito guerreiro para, na década de 70, você fazer uma empreitada desse tipo, né? Não, era uma época que isso não existia, né? As pessoas não tinham showbiz, né? No caso do Joelho, teve essa facilidade de, logo que eu entrei, 2 meses depois, a Som Livre se interessou pelo Joelho. Aí o Joelho realmente ficou um padrão, o Brasil inteiro conheceu o Joelho, né? Ele era bem conhecido em São Paulo, a banda era ótima, mas quando a Som Livre assinou e a gente começou a fazer os programas da Globo, que inclusive estão disponíveis aí no YouTube, quem quiser assistir. Vocês nos Trapalhões, você lembra? Trapalhões, tem Fantástico, o Mussum me imitando, todo pintado lá com o olho branco, tocando bateria, é engraçadíssimo. E aí, né, Sérgio, é aquela velha história, né? A gente tem que acreditar, como eu falo com alguns amigos que infelizmente fizeram testes, que evidentemente eu não vou citar o nome, sim, mas que fizeram testes com bandas que estouraram uma semana depois, porque foram impacientes. Não gostei muito das músicas, os caras são meio não sei o quê. E aí, uma semana depois, o cara tá vendo aquele grupo que ele botou um defeito ali na hora, uma semana depois estão ali explodindo na rádio, aí o cara perde uma oportunidade de uma vida, né? Que podia mudar a vida dele, né? Sim. Eu fico... Aquele exemplo, é um exemplo clássico, aquele cara do Secos e Molhados, o batera, que gravou
com os Secos e Molhados, que o João Ricardo gostou muito, porque o João viu ele tocando com o Tony Ozaná, no Stone Beat, se não me engano, Beach Boys, que cantou com o Caetano Veloso Alegria, Alegria no Festival da Record. Eles gostaram muito do batera, o João foi lá, o cara estava ali armando o Seco na época, com o Ney, falou, pô, gosto muito do seu jeito de tocar, cara, você não quer tocar com a gente? Ele foi, era um excelente batera, gravou o disco, né? E quando foi na segunda-feira, o João ligou para ele e falou, cara, nós vamos fazer a capa. Você quer fazer a capa? Ele falou, vou lá, eu acho que eu não saí ainda do Beach Boys, mas tá bom, vou fazer a capa. Aí foi, fez a capa numa segunda-feira, e a capa ficou genial, porque estão os 4 na capa, naquela mesa, né? E quando foi na quinta-feira, parece que a mulher dele foi ver um ensaio geral, porque o disco seria lançado para daqui 10 dias, né? A mulher dele fez um ensaio e achou um negócio muito, sabe? Uma colada na outra, selinho, uma androgenia rolando solta ali no ar. A mulher... Opa, agora voltou. A mulher tirou o cara da banda, né? Porque ela viu, ela achou aquilo ali meio exagerado, né? E o batera olhando para ela. Você imagina a cena, né, Sérgio? Ele olhando para a mulher, né? E a mulher dele assim, ó. Nossa, meu Deus! E aí, quando acabou o ensaio, ela chegou para ele e falou, ó, melhor você pegar o dinheiro do cachê, você gravou as músicas e deixa a sua foto lá na capa, não tem problema, porque o João falou, pô, não podemos refazer a capa, né? Então, você quer sair, você quer ganhar o cachê, vamos te pagar o cachê e a capa não podemos refazer. Então, você autoriza a deixar mal? Não, claro, pode fazer. Porque na época a banda não estava estourada, não era absolutamente nada. Né? E quando foi 10 dias depois, o disco foi lançado, aquela explosão que foi os Secos e Molhados, e o João contou que ele chegou lá, pediu para entrar de novo, né? Claro, né? Porque a banda explodiu, aí não, agora não, agora você agora não quis. Você vê que é um exemplo clássico, né? Eu tenho um outro amigo também, que eu não vou falar o nome dele, mas ele fez um ensaio e, cara, como é que foi lá? Foi legal? Cara, eu não curti muito, não, negócio de louras geladas. Sabe? Música achei fraco, pô, não tem pegada. Falei, cara, mas você não quis mesmo? Ah, não, cara, eu prefiro, eu tenho outros compromissos aí, eu tenho que fazer um show no clube e tal, vou tocar no Vitória e não sei o quê. Não vou entrar, não. 10 dias depois, você viu o que aconteceu, né? Você viu aonde foi parar o negócio, né? Incrível, né? Gilmar, é o seguinte, tá dando uma hora de bate-papo, eu vou encerrar aqui e aí a gente volta. Maravilha! Maravilha, então, tamo junto. A gente vai voltar, por favor, venham de novo, porque aí a gente vai falar de Blitz. Maravilha, maravilha.